Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te visite agora, a sua família, abençoe demais, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre sua vida, a sua casa, a sua família, os seus. Que você seja presenteado com o poder de Deus. Em nome de Jesus. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2017. Esse é o ano das bênçãos da obediência. De Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Maravilhosas, poderosas, fora do comum, essas promessas. E nós já possuímos, temos buscado a Deus com toda a força e Deus tem nos honrado demais. Nós somos um povo muito abençoado. As bênçãos do Senhor têm nos acompanhado, têm estado conosco, porque temos realmente pagado o preço. Temos buscado a Deus. Todo ano, nesta mesma época, nós damos as primícias do ano ao Senhor. E o resultado é isso, um ano melhor do que o outro, mais progresso, mais avanços, e vai continuar sendo assim, sempre mais, nunca menos, sempre mais. Porque é isso que Deus tem conosco, mais. Ele nos leva para um lugar sempre mais alto. Ele começa a boa obra, ele termina, ele conclui, ele abençoa. É maravilhoso. Eu sou muito grata a Deus. Nós temos buscado a Ele e quem busca, encontra. Se você busca o Senhor, você encontra. Então, é buscando a Deus que você vai encontrar o que você precisa. Neste dia, nós vamos clamar e eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com clamor dos meus projetos de conquistas para 2017. Domingo agora nós vamos para o 6º jejum. Olha como passa. E nós temos plantado a boa semente. E seguros estamos. Porque nós sabemos o que nós plantamos. Então nós sabemos o que vamos colher. Se nós plantamos arroz, a gente sabe que não tem como dar feijão. Nós vamos colher arroz. Nós plantamos, temos plantado fidelidade. Então, a gente sabe, com total, absoluta convicção, que o que nós vamos colher é o poder de Deus na nossa vida. Eu não tenho dúvida. Você planta a fé, você colhe milagres. Você colhe fidelidade. Você planta a fidelidade, você colhe o poder de Deus na sua vida. Por isso que é muito importante valorizar as leis das primeiras coisas. Dar sempre a Deus as primícias de tudo. Do nosso dia, da nossa vida, do nosso ano, de tudo. Dê a Deus as primícias. Priorize o Senhor em tudo. Porque quem ganha com isso é a pessoa. Busca a Deus. Com mais força ainda. E você vai sempre andar em vitória. E sempre mais vitórias. Graças a Deus. Vamos continuar aqui que ontem eu falei de Josué, dessa passagem, que fala do Acã, da atitude estúpida do Acã. Vamos falar um pouco mais. Aqui em Josué 6:18, Deus disse... E eu quero repetir algo que eu falei ontem. Quando Deus fala, leve Deus a sério. Deus é sério. A sua palavra é séria. Deus tem credibilidade porque Ele nunca mentiu. Ele nunca enganou. Ele nunca falou e não cumpriu. Então, nós precisamos levar Deus a sério. Quando a palavra diz não, é não. Não adianta você, mas
Quem sabe mais tarde, quem sabe Deus muda de ideia, quem sabe isso? Não. Quando Deus diz não, o não de Deus é não. Não vai se transformar em um sim. Não importa quanto tempo leve. Se Deus falou não hoje, vai ser não amanhã, depois da manhã, daqui 1 ano, 10 anos. Se Deus falou não para você há 10 anos atrás e você não ouviu, o não permanece. Foi não lá. Continua sendo não. Deus não muda de ideia. Deus é eterno. Ele é onisciente, ele conhece o futuro. Ele conhece todas as coisas. Então, ele tem informações que nós não temos. E quando ele diz não, é por amor. Deus não quer te privar das coisas boas. Ele quer impedir que você se meta em problemas, que você sofra, que você fracasse. E às vezes você olha as coisas naquele momento, tudo parece lindo, perfeito, maravilhoso. E você, como eu já encontrei pessoas que ficaram até com raiva de Deus. Com raiva de Deus. Porque o não de Deus para elas foi como Deus não quer o meu bem, Deus está impedindo a minha felicidade, Deus não me ama, porque se ele me amasse, ele me daria, porque ele sabe que eu quero, ele sabe que é bom para mim, mas Deus disse não. Não. Então, às vezes, a pessoa fica protelando, achando que uma hora Deus vai dizer sim. Mas preste atenção. Aquilo que Deus falou para você lá atrás, continua de pé. Deus não mudou de ideia. As pessoas precisam entender que o não de Deus é não. O não de Deus é não. Então Deus disse aqui em Josué 6,18, mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. O que aconteceu? Um soldado experiente, mas teimoso, incrédulo, carnal, ignorou o não de Deus. Foi lá e se apossou de coisas que Deus havia dito para ninguém tocar. Não se apossem, não toquem nessas coisas. Ele cobiçou, ele mesmo falou, eu cobicei. Então, toda vez que você cobiça algo que Deus não está, você vai pegar problemas. Muitas pessoas hoje estão em sérios apuros por causa da ganância, da cobiça. Perderam a paz, perderam a alegria. Estão assim, sem vida, cheias de problemas. Por causa do quê? Porque cobiçaram coisas más. A ganância. Quantas pessoas que saíram do propósito e o que as motivou foi a ganância, a cobiça. Ele foi lá, pegou, levou para o acampamento de Israel, escondeu na sua tenda, embaixo da sua tenda. Israel foi enfrentar um inimigo fraquíssimo, porque a gente sabe que tem inimigos e inimigos, né? Jericó era um inimigo perigoso, dificílimo de vencer. E eles venceram. Deus foi com eles e eles venceram tranquilamente.
Agora, Ai, olha o nome do lugar. Era uma vila com gente despreparada. Israel era considerado um povo temido, um exército temido. Então, tanto que eles disseram, olha, nem precisamos cansar os homens, pode mandar uns 2 ou 3 mil homens lá que resolve o problema. Em Jericó, eles não perderam uma vida, um homem. Em Ai, eles passaram uma vergonha. Uma vergonha. Inexplicavelmente, os homens de Ai colocaram eles em fuga. E 36 deles foram mortos. Foi uma vergonha. Josué ficou assim desolado, caiu de joelhos, colocou a boca no pó e assim não tinha força para levantar a cabeça. O povo ficou desanimado, porque eles tinham acabado de viver uma vitória extraordinária que foi contra Jericó, a cidade fortaleza, é impossível de ser vencida, e as muralhas gigantescas ruíram de forma milagrosa, e eles venceram aquilo. E agora eles perderam para uma vila de gente despreparada, com pessoas despreparadas. Qualquer um podia vencer Ai. Israel, que era um povo temido, que vinha vencendo e assim, desbravando, e já tinham enfrentado gigantes e inimigos poderosos e reis poderosos, e eles sempre venceram. Mas agora, eles perderam para alguém que não tinha sentido eles perderem. E aí o Josué ficou lá, desolado, com a boca no pó e questionando. Tem uma coisa que o Josué fala para Deus, diz assim, ó, no 7:7 de Josué. Disse então Josué, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás, então, pelo teu grande nome? Olha o que Deus disse para ele. O Senhor disse a Josué, levante-se. Gosto disso. Por que você está aí prostrado? Eu gosto dessa pergunta. Por que você está aí prostrado? Assim, porque a gente acabou de perder. Nós perdemos para Ai. Nós perdemos para Ai. Deus não sabia disso? Sabia, mas Deus está dizendo, levante-se. Por que você está aí prostrado com essas lamúrias todas, ô Josué? Olha aqui, ó, Israel pecou. Israel pecou. Violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores. Porque quando você desobedece a Deus, Deus diz não, você vai lá e faz o que Deus falou, não, você se torna merecedor daquela desgraça. Merecedores, se tornaram merecedores, se tornaram merecedores, se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. E ele continua, vai e santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, diz o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Forte, né? Eu disse não. Vocês sofreram
essa derrota porque vocês desobedeceram as ordens e direções que eu dei. Veja bem, o Josué já estava questionando. Por que o senhor, se fosse para a gente, se fosse para acontecer isso, a gente passar uma vergonha desse tamanho, por que o senhor permitiu que a gente atravessasse o Jordão? Quantas vezes eu vi gente questionar os passos de fé? Ele não questiona as suas más atitudes. Essas ele não enxerga. Ele só questiona os passos de fé. Ah, eu acho que eu não devia ter dado esse passo na compra da minha casa ou na abertura da minha empresa, nesse projeto tal. Ah, eu penso que eu não devia ter feito isso. E Deus diz assim, por que você, ao invés de questionar seus passos de fé, você não vê os passos errados que você está dando? O problema não está nos passos de fé, o problema está na sua desobediência. Então, eu já vi gente que deu passos maravilhosos de fé e depois retrocederam no relacionamento com Deus. Pararam de dizimar, pararam de ofertar, diminuíram a sua frequência, a frequência na igreja, começaram a viver de forma totalmente relaxada, começaram a negligenciar no relacionamento com Deus. Aí as coisas começaram a dar erradas. Aí, eu acho que eu não devia ter dado esse passo, não era a hora de eu comprar meu apartamento. Não, a hora era. A questão é que você mudou a sua forma de lidar com as coisas de Deus e com Deus. E então, agora você está em problemas. O problema não é o seu passo de fé. O problema está na desobediência. Exatamente isso. Talvez você está aí e questiona seus passos de fé. Mas você não tem que olhar... o problema não está aí. Então não era de Deus. Não, era de Deus. Mas agora você não está mais sendo fiel a Deus, como talvez já foi. Talvez o seu relacionamento com Deus hoje é totalmente sem compromisso. Você não tem mais compromisso. Você não leva mais nada a sério. Você não está de coração. Você não é mais fiel. Você não está mais 100% no Senhor. Talvez você esteve já. Você já buscou a Deus de todo o seu coração e agora não busca mais. Você já foi fiel a Deus, agora não está sendo mais. E aí, o que tem acontecido? Você tem perdido. E aí você começa a questionar os passos de fé. Mas o problema não está nos passos de fé, está na desobediência, na negligência, no seu distanciamento de Deus, na sua infidelidade, no seu retrocesso. O problema está aí. E o que aconteceu com eles foi exatamente isso. O problema, Deus nem respondeu ao Josué. Josué estava lá, por que o Senhor deixou a gente atravessar o Jordão, isso, aquilo? Deus não respondeu. Deus disse, levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou. O problema é esse. Israel se apossou de coisas consagradas. E enquanto essa maldição do pecado estiver aí, eu não vou abençoar. Enquanto vocês não retirarem essas coisas malditas, eu não vou abençoar. Santifiquem-se e arranquem essas coisas imundas do meio de vocês.
Porque senão vocês não vão mais resistir aos seus inimigos. Os inimigos vão começar a tomar conta da situação. Vocês vão ter perdas muito maiores. Vocês não vão ficar só com a derrota de Ai. Vocês terão outras derrotas. Vocês vão sofrer derrotas ainda maiores. E eu creio que Deus está falando algo muito, muito sério com você. Deus está dizendo, quando eu falo não, é não. Você precisa levar a sério o não de Deus. E talvez você está perguntando por quê? Não estou entendendo por que minha vida não está indo, meus negócios, eu não estou entendendo. Não está. Não está. Deus está te dizendo, está falando claramente com você. Você ignorou o não de Deus. Você fez aquilo que Deus disse para você não fazer. Você se apossou de coisas que Ele falou para você não se apossar. Você trouxe contaminação para a sua vida, talvez para a sua casa, como ele. O Acã levou para o acampamento de Israel, para a casa dele, para a família dele. Ele levou maldição quando ele pecou e se apossou de coisas malditas, consagradas à destruição, que Deus disse, não peguem essas coisas, não toquem nelas, não se apossem de nenhuma delas. E talvez foi isso, eu não sei. Desde o dia que você foi lá e fez o que você sabia, porque Acã sabia que não devia fazer. Certamente você passou por cima de Deus. Deus falou, não faça. Não tenha essa atitude, não penda para essa direção, não tome esse rumo, não faça isso. E você foi lá e fez. Agora, você está vivendo um caos, um momento terrível. E Deus está dizendo, é hora de você santificar, retirar tudo isso que está errado, porque senão você não vai ter vitória. Você já tem sofrido perdas? Deus disse para Israel, se vocês não se santificarem, retirarem essas coisas malditas, o pecado do meio de vocês, essa não vai ser a única derrota de vocês, vocês vão sofrer muitas outras. Está aqui, ó. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Vocês não vão conseguir resistir aos inimigos. Quer dizer, vocês sofreram essa derrota para Ai e vocês vão sofrer outras. Não tem dificuldade de entender isso aí. Está simples. Você para agora, se acerta, conserta o que precisa ser consertado, se volta para Deus, se santifica, tira tudo que está errado da sua vida, obedeça a Deus, paga o preço da obediência e Deus vai te abençoar. Mas se você não ouvir a Deus, você já vem sofrendo derrotas e você vai sofrer mais derrotas. É isso que o Senhor está dizendo. Pode parar por aí, mas pode se estender. Deus estava falando isso para Josué. Vocês podem ficar só com a derrota de Ai. E eu ainda posso dar vitória para vocês. Mas se vocês não fizerem o que sabem que devem fazer, derrotas maiores virão. Vocês vão sofrer. Quando Deus diz não, é não. Quando Deus fala não, é não. Josué fez um limpa, ajustou, acertou tudo, depois foram, enfrentaram Ai, venceram, tiveram a vitória e muitas outras vitórias. Mas Deus disse, se vocês não fizerem aquilo que devem fazer, que eu estou ordenando que seja feito, essa não vai ser a única derrota, a única perda. Muitas outras perdas virão. Eles acertaram, se santificaram, arrancaram aquelas coisas consagradas e trataram com Acã da maneira que Deus mandou tratar. Depois foram novamente guerrear contra Ai, venceram, tiveram vitória e, enfim, seguiram vitoriosos.
Mas primeiro tiveram que ajustar, limpar, santificar. Decisões, eles precisaram tomar decisões. Coisas precisavam ser mudadas ali. Muita coisa precisava ser mudada. E Deus está falando isso com você. Que é necessário que você efetue mudanças. E Ele vai te abençoar. Mas se não efetuar, esses fracassos que você tem sofrido vão continuar crescendo. Ouça Deus. Faça o que Ele está falando, está claro, e Ele vai te responder, te abençoar, como abençoou Israel. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por essa vida que o Senhor ama muito, está falando com ela, uma palavra de amor, o Senhor está direcionando, esclarecendo, falando de uma forma bem clara, não há como ela não entender, o Senhor a ama, o Senhor não quer que ela tenha fracassos, mas ela já passou por cima de nãos e agora é hora dela agir. Decisões precisam ser tomadas, atitudes, ela precisa fazer o que ela deixou passar, ela precisa efetuar as mudanças que ela acabou deixando escapar, ela deixou passar muita coisa e agora ela está em problemas. E o Senhor está dizendo, isso pode parar aí, mas isso pode crescer. Depende de você. Mudanças, mudanças, mudanças. É hora de mudar. Passa do teu sangue sobre ela, da força, da visão, do entendimento. É aquilo, é hora dela passar pela dor da mudança. Porque se ela não enfrentar o que precisa agora, talvez as coisas piorem de tal maneira que ela nem consiga mais acudir. Eu oro para que ela veja, para que ela entenda, para que ela proceda como o Senhor está direcionando. Dá força a ela, da visão, da sabedoria, poder para fazer o que é preciso. Temor, entendimento, que a venda dos olhos caia, que ela veja tudo agora. Talvez ela estava cega e que essa cegueira seja arrancada. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo fortalecidas, renovadas e que cada uma se levante, como o Senhor falou para Josué. Levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, esse é o problema. Tira o pecado e eu vou abençoar. E é isso que o Senhor está falando para ela. Se levante, não fique aí prostrado. O problema da sua vida é a maldição do pecado. Muda e eu vou te abençoar. E as bênçãos serão derramadas sobre a sua vida. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, onde eu fico, onde vou estar às 19h30 com a reunião do Melhor da Terra e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2017. Domingo, 6º jejum dos meus projetos de conquistas para 2017. Busque a Deus, não quebre o propósito, busque com toda a força. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.